Olá, muito boa tarde, aliás, muito boa noite e bem-vindos a mais um Os Antifrágeis, hoje o programa número 13. E aí, Richard, tudo bem? Tudo bem, Roxo, tudo jóia. Tô percebendo que você tá diferente, o que aconteceu? É verdade, né? Aposentei aquela camisa azul, né? Mudou a camisa? Mudei a camisa. Você também tá diferente. Percebeu? Tá vendo? Também aposentou a sua? A gente tá mais fashion, né? Estamos mais fashion. A galera tava enchendo o nosso saco, a gente só tinha uma roupa. Galera, muito bem-vindos. Esse aqui é o programa número 13. A gente está alguns minutos atrasados, estávamos preparando aqui. Hoje a gente está com o live, então o Richard também está usando o computador, ele vai acompanhar. Então se você estiver assistindo o programa ao vivo aí pelo Facebook, pelo live, pode interagir, pode falar o que você quiser, pode fazer pergunta que a gente vai interagir com vocês. O programa de hoje ele é muito interessante, a gente vai começar a eleger, né, a partir de hoje, o fragilista do mês, né, quem vai ser o fragilista do mês 5. Então, começa contando um pouquinho pra gente, Richard, qual que é o assunto do dia, de qual livro que a gente está falando e tudo mais. A gente vai falar do livro 7, né, a ética da fragilidade, da antifragilidade, e o capítulo que a gente gosta bastante, né, Pele em Jogo, a antifragilidade e opcionalidade à custa dos outros, caiu na página 487, e a gente vai ver aí o que é a tal síndrome, né, de Stiglitz, a diferença entre o que é talesiano e aristotélico, uma coisa que também vai gerar uma polêmica, né? Como é que pode, né, você não vencer uma discussão, um debate e isso ser lucrativo para você? Será que vale a pena mesmo você ganhar todos os tipos de discussão, todos os bate-bocas na internet? Ou será que é melhor você se dar bem na vida e deixar os outros falando por aí? Exatamente. Né? É disso que a gente vai falar. E por fim, vamos falar um pouquinho sobre tomada de decisão no mundo real. Né, como é diferente quando a gente toma decisão com a pele em jogo, com a vida rodando, ao invés de na teoria. Né? Então, a gente dividiu hoje em 3 assuntos principais. Conta pra gente quais são os 3 assuntos. O primeiro tópico, a síndrome de Stiglitz, a gente vai ver quem é o Stiglitz também. O problema da frequência, ou como ser vencido nas discussões. E o item 3 aí, que eu acho fundamental, a aplicação prática da antifragilidade, que é a tomada de decisão no mundo real. Não adianta tu querer tomar decisão naquele mundo bonitinho que só funciona em livro didático ali, dentro daquele universo de aula de estatística. Não, no mundo real. Exatamente. Eu vou até mudar um pouco. Volta pra gente aqui, por favor, Luquinha. A gente está tentando evitar comprar briga, né? Mas algumas semanas a gente manda para o outro uns posts aí de alguns analistas ou alguns gurus aí dando conselhos extremamente fragilistas por aí, e aí a gente fica se coçando para não colocar, mas eu acho que a gente vai tentar, na verdade, direcionar o que a gente acredita. Exatamente. E a pessoa vai perceber a diferença entre quem de fato dá direcionamentos corretos de como levar a vida e como tomar boas decisões, e quem tá aí só dando conselhos que parecem bonitos na teoria, frases de efeito e tudo mais. Richard, como é que foi a semana do Taleb? O que aconteceu? Então, o Taleb, essa semana, ele se dedicou, né, muito a falar do conceito da pele em jogo, skin in the game, publicou um novo capítulo do futuro livro que vai chamar Pele em Jogo, e que a gente já até está combinando, né, de estudar alguns capítulos e passar para o pessoal. E nesse post que ele fez aí, se a gente colocar, né, na tela, ele está falando do conflito entre Israel e Palestina e fazendo uma análise que justamente toda a confusão é provocada por aqueles que não têm a pele em jogo. Então é muito fácil você começar uma guerra quando o seu não está na reta, né? Quando você não está ali com a pele em jogo. Então ele diz que muitos desses problemas aí são de pessoas que infelizmente não têm a pele em jogo, e se tivessem a pele em jogo, provavelmente esse conflito Israel-Palestina teria um destino diferente. Então ele deu esse destaque, esse texto dele no Medium. Com certeza. O interessante também é a gente destacar, volta pra gente aqui, por favor, Luquinha, é a gente destacar que ele hoje está produzindo 2 livros diferentes, isso, né? Exatamente. Que serão lançados, a gente ainda não sabe quando, tentamos descobrir, mas não descobrimos. Um é o Incerto, não é isso? O Incerto vai ser o conjunto de todos os livros, né? Um deles é o de Caudas Longas, né? O Fat Tales, que é um livro mais matemático, uma pegada mais técnica. E tem esse que eu acho que vai ser espetacular, que vai ser o Skin in the Game e a pele em jogo. Mais filosófico. Exatamente. E o conjunto de toda a obra vai chamar Incerto, você vai poder comprar um pacote, mas é isso, é um livro mais técnico que se chama
pele, não, que se chama Fat Tail, que é cauda longa, que é cauda gorda, né? Isso diz respeito a distribuições, matemáticas e tudo. E o outro, um livro mais filosófico, nessa pegada de Iludidos pelo Acaso, sem muita conta, mas vários insights bem interessantes, que vai chamar Pele no Jogo, Skin in the Game. Isso aí. Legal. A gente também destacou essa semana, o Taleb foi citado no Zero Hedge. O Zero Hedge, conta pra gente o que é, Richard. Ele é um site aí bem famoso no mercado financeiro, né? E tem posts polêmicos, eles falam um pouco de tudo. Ele tem um pouco de um viés um pouco mais pessimista, então tem que tomar cuidado às vezes com as análises que são feitas lá. Mas eles gostam muito do Taleb, o Taleb também gosta deles e eles sempre postam os textos que o Taleb divulga e no caso aqui eles estão com um artigo que fala o que o Nassim Taleb pode nos ensinar, que foi publicado inclusive num site de economia austríaca, né? Que é o site do Mises Brasil. Ótimo, é isso aí. Então essa foi a semana do Taleb, vamos direto para o conteúdo, vamos aprender um pouquinho. O primeiro tópico de hoje é a síndrome do Stiglitz. Isso. Então explica pra gente um pouquinho o que é a síndrome do Stiglitz, quem que é esse cara? Em primeiro lugar, né, quem é o tal do Stiglitz, né? Ele é um economista que ele foi o chefe dos conselheiros econômicos no governo americano do Bill Clinton, foi laureado com o prêmio Nobel, ele tem uma linha de pensamento que ele não gosta do livre mercado, ele é mais a favor de intervencionismo. Então, assim, eu particularmente não gosto. Ele contesta, inclusive, até o Adam Smith, mas ele é tido como aquele economista tido como inteligente, intelectual. Mas aí o Taleb, ele pega no pé do Stiglitz, né? Tá aí a foto, a gente pode colocar a foto. Se quiser dar uma olhadinha, isso aí. Ele pega no pé do Stiglitz, porque o Stiglitz, normalmente, o que ele fala acontece o contrário, né? E a gente vai explicar bem o que é essa tal síndrome de Stiglitz, mas a gente já contextualizou quem é o Joseph Stiglitz. O interessante é que existe uma história dos dois, né? Que acontece começando lá em 2003, 2004, quando o Taleb vai lá na Fannie Mae, na Freddie Mac, para fazer uma análise lá de risco e ele faz, na verdade, conta a história toda pra gente, que é uma história bem interessante. E aí a gente tem alguns gráficos para mostrar. A história do Taleb, né? O Taleb, em 2003, ele recebeu uns relatórios de um jornalista do New York Times mostrando que a situação da Fannie Mae e Freddie Mac, que a Fannie Mae e Freddie Mac são empresas que compram e vendem hipotecas e têm a garantia do governo americano. Então, o papel delas é dar liquidez para esse mercado de hipotecas, para os bancos poderem emprestar mais e também, olha só que ironia do destino, Rocha, para também conter momentos de volatilidade. Então, eles controlam as taxas, então eles vão comprando, formando estoques de hipoteca, e depois vende, faz os empacotamentos. Enfim, é um negócio que era aparentemente muito estável. E aí o Taleb viu os relatórios, identificou a fragilidade e falou, olha, eles estão assumindo riscos desnecessários e riscos demais, e isso vai acabar mal. Porém, o senhor Stiglitz e os irmãos Orszag, né, tanto o Peter quanto o Jonathan, eles avaliaram também esses dados e, com base numa série histórica, eles concluíram: não há o menor risco de ter qualquer problema de inadimplência, ninguém precisa se preocupar, o governo norte-americano não precisa se preocupar com essas duas empresas. Fannie Mae é tão antiga, ela foi fundada em 1938, na época do governo Roosevelt. E aí a gente tem um gráfico, a gente pode colocar, Luquinhas, por favor. Olha só, de 1995 até 2009, você tem ali o lucro combinado entre a Fannie Mae e a Freddie Mac. Então você vê, olha só que negócio estável, Rocha, é tranquilo, é impossível acontecer. E aí em 2008 e 2009, centenas de bilhões de dólares de prejuízo, o famoso peru. É o peru. Esse é o gráfico clássico, né, do peru. E aí você percebe claramente como, se você tivesse uma análise, um departamento de research, tivesse olhando indicadores como VaR, como volatilidade, você com certeza apostaria nessa empresa em todos esses anos. Cada ano que passou, que ela foi tendo um lucro maior, você tinha mais confiança que ela jamais teria algum problema. Bota aqui pra gente, por favor, Luquinha, lá do meio. E o interessante é isso, esses caras deram uma chancela um pouquinho antes da crise dizendo não.
esses caras não vão quebrar, tipo, deram um AAA aí, né? Fizeram uma análise, né? E disseram não, é super seguro, não tem problema nenhum. E olha o tamanho da queda, né? Depois a gente vai mostrar um outro gráfico do resultado das ações. Logo depois, ou durante essa grande crise em 2008, entre junho aí e setembro, as ações tinham caído até 89% a da Fred Mac. Eu tenho que me conter para não falar Fred Mercury, é verdade. Fred Mac. E dá uma olhadinha, 89% de queda. Se você aplicou R$10 nesse cara, em junho, você tiraria R$1 em setembro. Quem assistiu aquele filme Big Short, né, a grande aposta, o Taleb estava naquele papel de tentar alertar dos riscos todo mundo, ninguém deu ouvido para ele, ele falou, opa, então pelo menos eu vou ganhar um dinheiro com isso, eu vou me vingar dos perus, né? E aí ele apostou contra essas empresas aí, teve um bom lucro, né? Tem esse trecho aí, né? Volta lá para a tela, Luquinha, esse trecho é incrível, lê pra gente, Richard. Eu estava tão convencido disso que não consegui me controlar e retornei aos mercados para me vingar dos perus, como na cena do Poderoso Chefão 3. Justamente quando pensei que estava liquidado, eles me chamaram de volta. Então é uma passagem muito divertida, pode voltar para a gente, por favor, Luquinha, mostrando essa briga pessoal dos dois, né? Do Taleb alertando o risco, a fragilidade dessas empresas, do sistema como um todo, e esse cara ganhando as comissões todas, escrevendo artigos, ganhou um prêmio Nobel, quer dizer, dentro do establishment, né? Da inteligência, né? Como ele mesmo fala. E aí, leia um pouquinho pra gente, a gente, na verdade, vai começar um concurso, né? Eu tava demorando para pensar se eu já falava isso agora, mas acho que a gente já pode começar a falar disso agora. O concurso é o Fragilista do Mês. Então, no mês passado, quem ganhou Alan Greenspan. Foi o Alan Greenspan. E esse mês a gente vai fazer uma eleição. Então, ao invés da gente mesmo dizer quem é o Fragilista do Mês, a gente vai eleger alguém. Então, com certeza, o primeiro candidato e com certeza o voto do Richard, independente de quem venha daqui pra frente, é o Stiglitz. Não gosto do Stiglitz. Você não gosta dele, né? Não então, gosto. O primeiro candidato vai ser o Stiglitz. E aí, o que a gente está montando de regra? A gente está montando a seguinte regra. Nós vamos criar um grupo no Facebook chamado Os Antifrágeis. Para você entrar no grupo do Facebook, a gente nem criou ainda, estamos imaginando. Para você entrar no grupo do Facebook, você tem que comprar o antifrágil, ou ter o antifrágil em casa, tirar uma foto de você com o antifrágil e manda pra gente. E aí, se você mandar pra gente, você entra no grupo. E lá no grupo nós vamos eleger, no finalzinho de maio, a gente vai eleger os nossos 3 ou 4 candidatos aí de quem é o Fragilista do Mês. Então agora, o Richard vai continuar contando essa passagem que é muito interessante. O que é a síndrome, né, de Stiglitz, né? Quando você tem um fragilista que tem boas intenções, só que... Mostra a tela pra gente, Luquinha. Só que ele não assume as desvantagens pelos erros de previsão que ele faz. Mas ele tem boas intenções e faz uma escolha seletiva posterior ao fato. Ou seja, ele prevê, ele erra, e depois que ele erra, ele ainda vem te contar que, na verdade, de uma forma... fazendo uma retrospectiva, ele na verdade acertou e te avisou, você que não tinha percebido. É isso mesmo. Então esse é a síndrome de Stiglitz. Então é aquele cara que ele faz a previsão, ele erra e depois ele ainda vem te convencer que ele acertou. Eu vou ler essa passagem aqui, que é uma coisa muito emocional do próprio Taleb. Então, existe a iatrogenia. A iatrogenia é a intervenção com a intenção de fazer o bem. Então, existe a iatrogenia do médico charlatão e a do vendedor desonesto que causam danos, mas de alguma forma esses caras sabem disso e dissimulam ao ser flagrados. Existe uma outra forma muito mais cruel de iatrogenia cometida pelos especialistas, que usam os seus status, o seu status mais respeitável para reivindicar posteriormente que alertaram sobre os danos. Como eles não sabiam que estavam provocando iatrogenia, tratam a iatrogenia antiga com uma nova iatrogenia em cima e aí as coisas explodem. Vai acumulando fragilidade uma atrás da outra e em algum momento a coisa explode. Exatamente. É assim que funciona. Então, tem uma continuidade da síndrome de Stiglitz, que é isso, né? Prognósticos que incentivam a acumulação de exposições a pequenas probabilidades com consequências devastadoras. Estou difícil de ler hoje, né? Tô lendo tudo meio... Mas não é fácil não, né?
Lê pra gente essa passagem, por favor, que é do próprio livro. Um acadêmico, ele não está preparado para se lembrar de suas opiniões porque ele não coloca nada em risco com elas. É ausência de punição. O mesmo economista que causou o problema realizou, então, uma análise retrospectiva da crise e depois tornou-se teórico sobre o que aconteceu. É óbvio que teremos crises maiores. Volta aqui pra gente, Luquinha, isso é que é interessante. Tem uma frase que é assim, quem apanha nunca esquece. Essa frase né? Quem apanha nunca esquece. E como esses caras todo dia são obrigados a dar opinião, eles produzem opinião como ruídos, como a gente viu na semana passada, toda semana ele fica fazendo previsão, isso vai acontecer, aquilo e tal. Retrospectivamente, ele começa a lembrar e fala, não, eu falei um dia que podia ter uma crise. Não, eu acho que teve a crise. Não, eu acho que eu previ a crise. E aí quando você percebe, olha lá, em 2010, vamos mostrar para o slide, em 2010, o Stiglitz escreveu um livro do tipo Eu Avisei, em que nesse livro ele afirma que ele previu a crise de 2007. Então, além dele ter contribuído para causar a crise, depois ele escreve um livro do tipo, eu acertei, eu previ. Como eu tinha dito, ia quebrar mesmo e tal. Fazendo um paralelo com o Brasil, Roxo, lembra do dólar, quando passou de 4 e pouco? Lembro. Nossa, era só um maluco do Richard que foi lá na TV, explicou como não tinha crise cambial alguma, era uma política cambial. Só eu sei as mensagens que eu recebi, todo mundo, você tá louco, você vai sozinho, não sei o quê. Aí depois que o dólar abaixou, todo mundo sabia. Tem até livro, né, explicando como era uma política cambial, etc. Todo mundo sabia, então é bem isso. Então tem uma passagem em que o Taleb explica qual seria o antídoto para a síndrome do Stiglitz. Lê pra gente qual é a solução, síndrome. Se o Stiglitz fosse um empresário com o seu próprio dinheiro em jogo, ele teria falido, teria ido à bancarrota. Ou, se estivesse na natureza, seus genes teriam sido extintos e, assim, as pessoas com tal incompreensão das probabilidades acabariam por desaparecer do nosso DNA. É isso aí. É a brincadeira da natureza, né? Um cara desse, se ele fosse líder de uma tribo, com certeza eles teriam sido comidos ou por algum bicho ou por outras tribos, né? Exatamente. Então, a solução para o Taleb, para a síndrome de Stiglitz, é a pele em jogo. Né? É você se expor e você fazer aquilo que você fala. Exatamente. Né? Você está sujeito às desvantagens, né, nos seus erros. Exato. Agora, nós vamos apresentar um dos personagens mais simpáticos do livro todo. Né? É um filósofo lá do século VI a.C. É o Tales de Mileto. E aí a gente vai contar um pouquinho a história dele para explicar para vocês o problema da frequência. E aí, né, a continuidade do assunto é como ser vencido nas discussões. Que é isso, a frequência. Não é tão importante você estar sempre certo. Isso. O importante é o resultado, né? Exatamente. Então, conta pra gente um pouquinho quem foi o Tales e o que aconteceu nessa Ele é um história filósofo toda. de linhagem fenícia, né? Uma cidade costeira comercial, entreposto comercial de Mileto, né? E ele, aí a gente vai ver como ele registrou, né, o primeiro contrato, né, de opções aí, 600 anos antes de Cristo. Ele é um cara pré-socrático, né? Então ele é lá de 600 anos, ele é um dos primeiros filósofos dessa época. E aí o Richard vai contar essa historinha das opções. Ele era um filósofo, né? E o pessoal falava, poxa, cadê o dinheiro? Você fala como tem que ser a vida, mas você não tem nada, você está sempre liso. Sem dinheiro, ele falou, então eu vou aplicar meus conhecimentos, vou ganhar o meu dinheiro suficiente para depois eu mandar o mundo explodir e eu continuar filosofando. E aí o que ele fez? Ele deu entrada para usar de forma sazonal, ou seja, de vez em quando, prensas de azeite, né? E pagou bem baratinho por isso. Então ele comprou o direito de utilizar, se ele quisesse, essas prensas para fazer azeite. E aí ele deu uma sorte, né, danada de que a demanda por azeite explodiu. Teve uma super safra, uma super safra, ele estava com todas as prensas, a maior parte eram deles, e aí todo mundo correu para utilizar, e aí ele fez outros termos. Ele comprou baratinho, ele falou, olha, você quer usar minha prensa, agora você vai pagar caro. Claro. Então nós vamos ler a passagem aqui, que é bem divertida do livro. Então, ele era desprovido de recursos, até que se cansou disso e deu uma entrada em dinheiro para usar, então ele comprou o direito, né, de usar todas as prensas de azeite das cercanias de Mileto e Quios, alugando-as a um preço baixo. Então era baratinho lá alugar todas as prensas.
A safra de azeitona foi generosa e houve demanda por prensas, e com isso ele renegociou o uso delas e em seus próprios termos, acumulando uma fortuna substancial. E aí o que ele fez depois? Depois voltou a filosofar, né? Exatamente. Então, o que ele fez? Ele comprou pozinho. É a mesma estratégia do barbell, é a mesma estratégia da compra do pozinho que a gente ensina aí nos nossos programas, que a gente ensina nas nossas palestras sobre antifragilidade. Continua contando aí, porque tem a continuação da história e a relação do Tales depois com o Aristóteles, né? Exatamente. Mas qual que foi a estratégia, então, do Tales de Mileto, né? Ele simplesmente fez um contrato assimétrico, né, com uma opção, então ele tinha o direito, mas não a obrigação, ele já tinha uma perda máxima, né, determinada, que é aquilo que ele pagou pelo direito de utilizar as prensas. Se não desse nada, não tivesse demanda ali, ele perderia aquele valor, mas se desse muito certo, que como foi o que aconteceu, ele teria um ganho absurdo, ou seja, ele tinha mais vantagens nessa situação do que desvantagens. Então tem lá o trecho da passagem, a gente pode botar na tela, Luquinhas. Tales tinha o direito, mas não a obrigação de usar as prensas caso houvesse aumento na demanda. Preço pequeno por esse privilégio, com uma perda limitada e um grande resultado potencial. Esta foi a primeira opção registrada, 600 anos antes dos escritos de Sêneca. Então é isso aí. A opção de fato é um agente da antifragilidade. Para voltar para a gente aqui, Luquinha, tem um livro inteiro, que é o livro 5, que é o livro técnico, que fala sobre a opcionalidade. É muito importante que vocês aprendam e estudem sobre isso, porque a opção não é só uma coisa da Petrobras e da Vale, que você compra. Dá para você utilizar isso na sua vida totalmente, de muitas maneiras, né? E aí a diferença é essa. Né? O Richard agora vai explicar a diferença entre o aristotélico e o talesiano. O talesiano é o cara que é igual ao Tales. É o cara que vai lá, vê uma oportunidade, ao invés de ficar falando, ele se posiciona. Se posiciona de um modo em que as perdas são pequenas, se forem perdas, quer dizer, se não houver nenhuma diferença na plantação de azeitona, ele vai perder alguma grana, e os ganhos podem ser muito, muito grandes. E já o aristotélico é diferente. Conta um pouquinho as ideias. O aristotélico está preocupado em ganhar discussões, está certo e errado, mas ele não está preocupado com as consequências daquilo. Ah, se eu tiver certo, eu vou ganhar quanto? Mas e se eu tiver errado? Será que vai ter um erro, uma perda devastadora, fatal, que vai me tirar do jogo? Então, o aristotélico está preocupado em ganhar esse tipo de debate sem olhar as consequências. E ele está preocupado em prever os eventos, e ele acha que ele tem que prever um evento, ou seja, de forma antecipada, para ele ter o lucro. Já o Tales é diferente. Olha que legal que é você ter a opcionalidade. Você, depois que acontece o resultado, que você vai decidir se você vai exercer ou não aquele direito que você comprou. Então você vai agir, você vai ter a ação após o resultado. Já o aristotélico não, ele tem que ficar pensando se ele vai acertar não ou antes. E ele não está preocupado com a consequência e está exposto, às vezes, ali a um erro monumental devastador. E o interessante é que a passagem da história do Tales é descrita pelo Aristóteles. Exatamente. Ele que escreve essa história. Só que ele fala isso, ele acredita que o Aristóteles, que o Tales de Mileto se deu bem porque ele previu que ia ter uma boa safra, porque ele viu o céu e ele previu. Então, o Aristóteles contou toda uma história romântica, sem perceber que a grande jogada do Tales não foi prever a safra, foi se expor da maneira adequada. Exatamente. E aí é a passagem que você escreveu aqui que diz isso. Se o indivíduo tem a opcionalidade, não há muita necessidade dele ser inteligente. Né? Ele não precisa ter enorme conhecimento, enormes habilidades, previsão não. Só é necessário, pois não é necessário ele estar certo com tanta frequência. Ele não precisa acertar sempre. Não. E essa é a questão da discussão, né? Enquanto o aristotélico, que é o teórico, ele gosta de ir no bar, de ir na internet, fala, não, a reforma tem que ser assim, tem que ser assada, você está errado, eu sou da esquerda, eu sou da direita. Quer dizer, ele quer convencer você e te ganhar na discussão. O talesiano não, ele só quer ganhar, ele só quer se dar bem na vida, ele não quer ganhar uma discussão. Ele quer se expor ao máximo de situações com mais vantagem que desvantagem. Se você quiser chamar ele de burro ou ganhar discussão com ele, não tem problema nenhum, né? Exato. Então, a gente tem mais passagens aí, conta um pouco mais.
Então, se o indivíduo ele se beneficia mais quando está certo do que se prejudica quando está errado, então ele vai se beneficiar no longo prazo da volatilidade. Ele só será prejudicado se ele tiver de repetidamente pagar um preço muito caro pela opção. Esse é um ponto interessante que você sempre fala, né? Que tem que comprar barato, né? A opção, ou na vida real, no mundo real, às vezes tem opções que saem até de graça, não é verdade? É o que o Taleb fala. Se você vai na bolsa de valores, tudo está precificado. Então você compra de um centavo lá, até que ela é barata, ela é mal precificada e vai dar certo. Mas na vida real ninguém está precificando as opções. Não. Então, se você adquire esse mindset, se você treina o olho para reconhecer as opcionalidades e as fragilidades, você consegue fechar negócios sem gastar nada e ter grandes benefícios e também consegue, é claro, ajudar o mundo a ficar menos frágil, né? Tanto se dar bem quanto ajudar os outros a não se dar tão mal. E aí vem o grande pulo do gato, né? Ou seja, a frequência que você está certo é irrelevante. O que interessa é a consequência, né? Então, no mundo real, o que importa é a consequência dos erros, né? E o que o Taleb sempre fala, a gente tem que seguir a ordem natural das coisas porque os erros se tornem inofensivos e não fatais, devastadores, como normalmente eles estão ocorrendo num mundo cada vez mais complexo e que as pessoas se expõem às probabilidades muito pequenas, falam, Roxo, a probabilidade é só 0,001%, nunca vai acontecer, mas se acontecer, a consequência é devastadora, você está exposto a isso. Então os erros eles devem ser inofensivos e não fatais, e aí tem o último trecho, a gente pode botar na tela, o antifrágil pode perder por um longo tempo impunemente, desde que tenha acertado uma única vez. Para o frágil, uma única perda pode ser fatal. Pode voltar para nós, Luque? É por isso que essa história de all-in, né, Roxo? Se você estiver exposto a uma situação que o erro é devastador ou fatal, você vai lá e sai do jogo. Um dos exemplos que eu prefiro com relação à vida real é ultrapassar numa curva. Você tem altas chances de não ter nenhum problema ao ultrapassar numa curva. Provavelmente você não vai pegar um carro de frente e vai dar tudo certo. Mas se você tiver 0,5% de chance de bater com o caminhão de frente e perder a sua vida, e se você fizer isso com frequência, naturalmente você vai estar mal. E aí tem, antes da gente até olhar o gráfico da explosão, vamos dar um oi pro pessoal. Vamos dar um alô pra galera que tá no Facebook, no live, vamos dar uma interagida. Fábio Coviello, 2 monstros, cada dia melhor programa. Pô, um abração aí, Fábio, Thiago Abras, tá tudo lá no Nassim, Nicolas Taleb, tem a Elane Melo, Fábio Sambugaro, João Chiodi. Então, pessoal, se vocês tiverem aí questões, dúvidas, interagir com a gente aí, vão mandando aí no live que a gente vai lendo e vai respondendo vocês. Com certeza. Legal. Agora vamos para a tela, por favor, Luquinha. Dá uma olhada à vida do aristotélico. Olha lá. Ele ele é invertido. Essa daqui, na verdade, é do Talesiano, né? Isso, olha quantas pequenas perdas. Volta aqui para a gente, eu vou mostrar aqui no gráfico mesmo. Dá uma olhadinha. Tudo isso aqui são pequenas perdas. O cara foi acumulando vários dias ou meses em que a plantação da oliva foi normal. Perdendo discussões, né? Falando, você tá errado. E aí o cara fala, como você é burro, você perdeu mais uma vez, perdeu mais uma vez, perdeu mais uma vez. Em algum momento, de uma hora para outra, ele tem um único acerto. São centenas de erros em um único acerto. Voltando para a tela, por favor, Luquinha, para a gente ver esse gráfico com zoom. Essa é a vida do antifrágil. Ele pode passar a vida inteira errado, se ele tiver uma vez certo, tiver exposto da maneira adequada, ele vai ter esses ganhos absolutamente assimétricos positivos, explosivamente assimétricos positivos. Então, tem essa passagem aí da diferença do frágil. E o contrário, né? O frágil é o contrário, né? Ele vai ganhando pouquinho, e um erro é devastador, é fatal para ele. Já o antifrágil, ele tem esses pequenos erros, mas reparem que você não tem nenhum erro que é brutal, que seja fatal, devastador. Não, são pequenos erros que não tiram ele do jogo até vir o grande ganho. Então, quando alguém vier falar para você, o meu robô ganha 85% dos trades, ou alguém disser assim, o meu software fica 99% do tempo online, tudo que ele te der uma estatística em que ele tem uma enorme frequência, né, em que ele ganha na maior parte das vezes, isso não é tão importante assim. Não, você tem que nem olhe probabilidades, você tem que olhar as consequências, aquilo que você está
exposto, né? Se você está exposto a um erro devastador ou a um ganho absurdo, né? É isso mesmo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a tomada de decisão no mundo real, porque a gente vem falando já há alguns meses a diferença entre você aprender a tomar decisões nos livros, no cassino, jogando pôquer, jogando xadrez, quer dizer, coisas que são prováveis, que por mais sejam complexas, pareçam muito difíceis, um computador poderia ganhar de você, e a vida real. A vida real não tem nada a ver com isso, né? A vida real é totalmente diferente disso, né? Então tem uma passagem bem interessante, conta um pouquinho pra gente. Se você, na tomada de decisão do mundo real, afinal, você vai ser do time do Aristóteles, né, ou de Tales de Mileto, né? As decisões do mundo real devem ser talesianas e, por favor, fuja das aristotélicas, né? Que só fazem prognósticos com palavras e não se preocupam com as consequências. E tem lá o trecho. Um dos lados de uma decisão tem consequências maiores do que o outro. Não temos evidências de que as pessoas são terroristas, mas nós as inspecionamos em busca de armas. Não acreditamos que a água é venenosa, mas evitamos bebê-la. Isso seria absurdo para alguém que aplicasse estritamente a lógica aristotélica. Claro, é essa coisa, né? Não, tem 99,9999% de chance, não se preocupe. E de querer estar sempre certo. Tem né, uma que pergunta é uma aqui, Roxo. Pode voltar pra gente, por favor, Luquinha. Da Sandy Coura Ivo. Ela pergunta o seguinte: qual a conta que se deve fazer para concluir por exercer ou não o direito de uma opção call ou de put? Sempre que o preço de mercado estiver acima do preço de exercício da opção para as calls, é um bom negócio exercer no dia do vencimento. Sempre que o preço de mercado estiver abaixo do preço do strike da put, vale a pena exercer essa put. Só no dia do vencimento. Não vale a pena exercer calls e puts americanas antes do vencimento. Para quem não entende nada de opção e só assiste Antifrágil, achou que nós estamos falando grego. Mas o fato é esse. Só vale a pena exercer alguma coisa se houverem vantagens numéricas. Então, eu tenho o direito de comprar alguma coisa por 20, que no mercado está 30, vale a pena? Vale a pena, com certeza. Por exemplo, o Thales tinha combinado lá que naquele mês custava 20 rúpias, sei lá qual era o dinheiro da época, 20 moedas lá para você contratar a prensa do azeite. No mês seguinte, explodiu, começou a vir tanta gente que ele falou, olha, agora o preço é 5 mil, né? Ele aumentou 20, 30 vezes. Como o preço de exercício de custo dele lá era 150, quando ele estava vendendo por 100, ele estava tendo um mau negócio. Acima de 150, qualquer preço para ele vale a pena, né, exercer. E no mundo real, se a gente fosse trazer para o mundo real, seria você está exposta a diversas alternativas na sua vida, sempre alternativas que você tem mais vantagens que desvantagens. E o mais legal, você não precisa prever nada, você espera acontecer algo e aí você, depois do ocorrido, que você vai decidir se vale a pena você escolher a alternativa A, a B, a C, ou D, ou E. Então, por isso que o antifrágil é esse. É aquele que tem muitas alternativas, opcionalidade, muitas opções à disposição dele. E independente do que acontecer, como ele tem muitas alternativas, ele vai poder se ajustar, se adaptar rapidamente e ir para o caminho que ele tem mais vantagens. Isso, e mesmo que todas as outras alternativas não sejam boas, se uma delas for uma alternativa ótima, ele exerce aquela alternativa. E ele conhece também a perda, né, de todas, já uma perda limitada, determinada, pequeno erro. Exato. Agora nós vamos falar do Taleb no Brasil. Não sei se vocês sabem, dia 6, 7 e 8 vai ter o HSM Expo lá no Transamérica. Tô ansioso, sabia? O Taleb virá ao Brasil. A gente vai participar lá com ele de um painel, né, de um workshop. Então anotem aí. E a gente toda semana sempre traz alguém que vai estar lá falando, algum expositor, algum palestrante. E o cara que a gente escolheu essa semana é um cara incrível, talvez um dos caras mais incríveis da história. É a lenda da lenda. Exato. Então, Michael Phelps, conta aí um pouquinho, quem não conhece o Michael Phelps. Quem não conhece o Michael Phelps, é só uma hora atleta olímpico de todos os tempos, 28 medalhas, sendo 23 medalhas de ouro, né? Quebras de recorde, 5 Jogos Olímpicos. Olha só, tem a foto dele com as medalhas aí, né? E só de imposto que ele deve ter pago aí com essas medalhas aí. Mas assim, ele vai falar de alta performance, né? Foco, desempenho.
E é espetacular você poder chegar perto, né, de uma lenda como Michael Phelps, além do Taleb, né, que vai estar lá. Né? Volta pra gente aqui, Luquinha. Você acha que o Phelps, ele é talesiano ou ele é aristotélico? Talesiano, né? Porque acho que a foto aí já mostra que ele, né? Acho que a teoria passou longe dele, né? Passou acho que longe, ele é mais da prática. Legal. E aí, vamos de novo contar um pouquinho dos comentários, né? Quem comentou, vamos interagir aí com a galera. Temos vários comentários muito bons. A galera tem percebido que a gente lê, então tem feito comentários cada vez melhores. A gente não vai conseguir essa semana falar todos, nem metade, porque os números estão crescendo. A gente está muito feliz com o resultado do programa. Ele é muito acima do que a gente imaginou em termos de expectativa. Então, o Richard vai contar um pouquinho esses comentários. O Cleiton Vicente, Roxo e Richard, comprei 2 livros. Um para mim e outro para um amigo que fez aniversário. Um belo presente, hein? O mais importante não é só entender o livro e o que vocês estão explicando, mas corrigir falhas e melhorar, ou seja, praticar tudo o que estamos aprendendo. Abraço. É um livro extremamente prático, muito legal. Um abraço, Cleiton. Tem o Paulo Henrique Nascimento, outro episódio sensacional, que foi o episódio passado, né, dos ruídos. Vocês estão de parabéns. Estou gostando muito das dicas de livros. Acho que devem continuar sempre indicando novas fontes de conhecimento, sempre tendo por base os ensinamentos do Taleb. E o Eduardo Konieczniak, se eu não pronunciei correto, me perdoa, Eduardo. Ele tá acostumado já. Meu nome também é difícil, né? Então eu dou desconto. Parabéns, Roxo e Richard. Gostei muito do programa. Não conheci e vou acompanhar daqui para frente. Eu gostei muito do Cisne Negro e comecei a ler o Antifrágil quando foi lançado, mas ainda não tive a oportunidade de terminar. Aliás, foi você, Roxo, que me apresentou ao Taleb em 2009 ou 2010 em um curso de opções que fiz com você. Muito obrigado pelas suas lições. Olha o Roxo, já está quase uma década aí divulgando o Taleb. Parabéns. E é muito legal que durante anos eu comprava o livro, aí levava para a pessoa, dava de presente. Você já leu esse cara? Não, esse cara vai ser muito importante, no futuro leia ele. E hoje isso está gerando resultados, né? Então tem 2 comentários também bem legais, grandes. E o último, inclusive, fala um pouco do VAR, a gente vai comentar sobre isso. Isso, o Rodolfo Bortolini, aí um abraço, né? Ele falando que o programa é sempre inspirador, né? Esse gênio, né? Que é o Taleb. O livro dele é comparável àquele filme que você tem que assistir 2 vezes para poder entender a mensagem que o mesmo quer trazer à tona. É interessante que o próprio Taleb, ele fala que a leitura é antifrágil, né? E ele mesmo, quando ele começa a reler o que ele mesmo escreveu, ele fala, nossa, é uma coisa que vai modificando e sempre tem uma experiência nova. Porém, o livro do Taleb, para nós leigos, se lermos 10 vezes, ó lá, ainda não vamos entender direito a sua mensagem. Mas com a ajuda de vocês, Roxo e Richard, ou é com X, né? Estamos conseguindo entender e nos tornando cada vez mais antifrágeis. Muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês e continue com a clareza de exemplos para melhorar o nosso dia, day by day, no trabalho e na vida pessoal. E o Dimas Miranda, um abraço para ele, já antecipando, ele pergunta sobre o Value at Risk, né? Seria antifrágil? Percebo que os fundos de investimento adoram esse indicador que, conforme vocês sabem, mostra um intervalo de confiança no qual ativo ou fundo pode oscilar negativamente, ou seja, ter a pior perda possível para um dia. Porém, se um cisne negro negativo ocorrer, o intervalo até então negligenciado por conter uma pequena probabilidade de ocorrência, traria um retorno negativo muito maior do que o esperado. A exceção explicaria a regra, estou certo? É isso aí. Pode voltar pra gente aqui, Luquinha. Conta um pouquinho do VAR. Eu acho que um dos primeiros trabalhos do Taleb que realmente apareceu, né, que realmente foi comentado em todo o establishment, foi um paper sobre o VAR, né? Conta pra gente. O VAR é uma ferramenta de risco que usa a distribuição normal, já começa por aí, e ele negligencia as pequenas probabilidades. Então ele fala, olha, a pior perda possível da carteira do fundo com 99,5% de confiança é perder só R$1 milhão. Aí de repente o fundo vai lá e perde num dia 50 milhões de reais. Por quê? Porque foi negligenciada essa pequena probabilidade. Por isso que eu falo, esqueça probabilidades, foque na exposição. Foque nas consequências, porque as pequenas probabilidades matematicamente são impossíveis de serem calculadas. Você tem que colocar uma estimativa de erro para elas, ela tende ao infinito, ou seja, se aproxima de 50-50. Então, você achando que a chance de acontecer aquela coisa horrível, devastadora, é 0,001%, não. Às vezes pode ser até a chance de 50% de chance de ocorrência. Então, foque nas consequências, na exposição. Então, Value at Risk, o Taleb aí, olha, ele
foge disso. Então, o Markowitz é um cara que foi o cara que desenvolveu esse indicador do VAR. Lá na década de 40, ele era um aluno da Faculdade de Chicago de Economia, então ele ainda estava estudando. Ele pegou uns papers super antigos, lá da virada do século anterior, a gente qualquer dia vem falar quem foi o Bachelier e tudo mais. O fato é que ele, como um cara jovem, pegou lá as distribuições, fez o cálculo, ele fez um trabalho louvável. É legal isso. Ele nem tá vivo, inclusive, para se defender, né? Vir aqui no programa. Eu acho que assim, a gente aprendeu muito com tudo que o Markowitz trouxe. Porém, o que é o VAR? E o que é o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz da variância. A gente faz o quê? A gente pega todos os dados da série histórica, cada um dos dias, e a gente tira o retorno dele. Então divide o dia anterior pelo o dia atual pelo anterior, tira um retorno, aí eleva lá para um tratamento log normal, depois faz a soma dos retornos ao quadrado, você descobre lá que esse cara, olhando para o retrovisor, no série passado... histórico, já começou errado. Esse é o negócio. Olhando para o passado, ele variou pouco. Você vê o que ele gerou de retorno, então a parte do value, né? O que ele gerou de risco, que é o que ele gerou de variação, e aí você faz uma relação entre o risco e o retorno e diz, olha, esse cara com risco baixo dá um retorno altíssimo. Só que não dá para falar no presente. É Deus. Vamos calcular o VAR da Fannie Mae até 2007, olha lá. Ó. Essa foi boa, a gente conversou antes, né? Olha lá. Volta aqui na tela, imagina o VAR desse cara, dessa série histórica de 95 a 2006. Seria um VAR absurdamente bom, né? Um VAR enorme. A pior perda prevista seria a mixaria, não é? Perda é o passeio mínima, no parque, enorme. Né? É muito fácil investir nesse cara. Se você acreditasse no VAR, você teria comprado esse cara lá em 2006. Olha o que aconteceu logo depois. Então, voltando aqui pra gente, infelizmente as tragédias não estão no passado. Exatamente. Não estão Tem que se preparar para aquilo que ainda não aconteceu. Então, se o seu consultor de investimento, se aquele teu cunhado que trabalha no banco, vier falar, olha, investe nesse fundo, olha o VAR, olha o retorno, olha o histórico, você lembra da gente e ri por dentro. Não vai falar pro cara que ele é um idiota. Ri por dentro e fala, tá bom, entendi. Quer dizer que se o passado foi bom, é garantia de futuro. Né? É isso que o VAR Seja diria. Talesiano, né? Exato, não aristotélico. Olhe as exposições, o que importa Exatamente. é isso. Veja o que tem dentro do fundo, o que tem na carteira, o que gerou aquele retorno. É assim que você vê se a sua exposição é alta ou baixa. O tempo passou hiper voando. Eu acho que a frase final hoje é uma das mais impactantes. Eu adoro essa frase. Até agora. Então o Richard vai ler a frase final para a gente terminar e dar um abraço em todo mundo. Antes de mandar um abraço para o Fábio Gomes, e o Henrique e Leandro Lima, que estão comentando também, um grande abraço aí para vocês. E a mensagem final do episódio é uma frase aí, se você puder moldurar ela, na sua casa, no seu escritório. Os idiotas tentam vencer as discussões. Os não idiotas tentam vencer. É isso aí. Eu até me arrepio aqui. É muito bom. Galera, muito obrigado. Mais uma vez, mais uma quinta-feira, as pessoas estão gostando muito, a gente se diverte, acho que é a hora mais divertida da minha semana, não sei se a sua também. Também, totalmente. Então, pô, galera, te adoro, Roxo. É isso aí. Pô. Show de bola. Uma ótima quinta-noite para vocês, uma ótima sexta-feira, um grande final de semana, fiquem com Deus. Semana que vem, quinta-feira também de novo. Dia 13, sábado, tem o TED do Richard lá em Santos. Economias Antifrágeis. Convido aí. todo mundo. Uma excelente aí fim de semana para todo mundo aí. Um grande abraço e até a próxima. Galera, um abraço. Valeu.